Bem-vindos ao curso Liderança para Resultados. O objetivo é que a gente possa, ao longo desse curso, discorrer sobre temas que possam ajudar vocês a cada vez mais trabalharem em busca da construção de resultados concretos no curto, médio e longo prazos. Hoje nós vamos assistir à primeira aula. O tema da nossa primeira aula é exatamente, dentro da liderança para resultados, o que o gestor faz, quais são os papéis do gestor, o que é que se espera de um determinado gestor. Então é isso que nós vamos tratar hoje. E é importante, dentro desse conteúdo, você parar para pensar realmente o que é que você quer como resultado deste nosso encontro. Quais são os seus objetivos? O que é que você está buscando? O que é que você percebe que no exercício da gestão você precisa desenvolver, você quer desenvolver, você quer colocar foco no seu desenvolvimento, no seu crescimento? Então é importante que nesse momento você pare um pouco, reflita sobre os seus objetivos pessoais ao longo deste módulo, ao longo deste curso, ao longo daquilo que nós vamos discorrer nessas aulas sobre gestão e liderança para resultado. Então começa a pensar sobre isso de tal forma que você crie já uma expectativa, de tal forma que você crie objetivos específicos que possam ser atendidos ao longo do curso. Observem também que cada um de nós exerce funções dentro de uma determinada instituição, dentro da prefeitura, da secretaria, de uma escola ou de qualquer outra instituição do serviço público municipal. Mas até que ponto eu realmente sou gestor? Se eu perguntar a você é gestor? Você é gestor de quê? O que é que você faz que torna você um gestor, uma gestora? Muitos têm se falado sobre a importância da gestão. E muitas vezes a gente se esquece que todo mundo que é responsável por um conjunto de atividades, por um conjunto de tarefas, é um gestor. Gestor é alguém que é responsável por fazer uma determinada atividade, por fazer uma determinada tarefa e entregar um determinado resultado. Então, sob essa perspectiva, todos nós somos gestores, porque todos nós, sob o ponto de vista profissional, temos um leque de obrigações, temos uma carteira de responsabilidades e precisamos entregar um determinado resultado. Entretanto, fala-se muito de gestão especificamente com aqueles cargos que têm liderança, que têm subordinados, que têm hierarquia. Então, normalmente a gestão está muito associada a pessoas que ocupam um cargo de liderança, que têm outras pessoas ligadas a ela. Se nós formos ao pé da letra, gestor todo mundo é, porque todo mundo é responsável por um conjunto de atividades, tarefas e para entregar resultados. Entretanto, a gestão, do seu ponto de vista empresarial, do seu ponto de vista da administração, do seu ponto de vista da gestão pública, refere-se muito à pessoa que tem outros liderados. Então, acredito que você, de uma forma ou de outra, é gestor, é gestora. Já que nós somos gestores, já que você é um gestor, já que você é uma gestora, se eu perguntar a você, o que é gerir? Sim. O que é gerir? O que é gerir? Às vezes são perguntas simples, são palavras que a gente usa no dia a dia, mas muitas pessoas não sabem efetivamente o que é gerir. Algumas pessoas dizem, gerir é tomar conta, gerir é fazer as coisas acontecerem, gerir é fazer as pessoas fazerem aquilo que é importante. Gerir é. Mas o que é realmente gerir? Será que gerir é alguma dessas respostas que eu dei? Ou essas respostas fazem parte do contexto do que é gerir? Existem várias definições sobre o que é gerir. Mas vamos retornar ao conceito de gerir. O que é gerir? Não é? Se nós formos analisar que gerir gestor é aquela pessoa que é responsável por um conjunto de atividades para gerar um determinado resultado, gerir nada mais é do que fazer bem esse conjunto de atividades, fazer com excelência esse conjunto de atividades para dar o melhor resultado possível. Não é um resultado qualquer. Gerir é você pegar os recursos que você tem, tudo que você tem disponível para o trabalho, para o exercício da tua função, e você gerar como resultado o melhor possível. Então, dentro dessa perspectiva,
Gerir é otimizar os recursos para potencializar os resultados. Vejam que coisa interessante. Gerir não é só tomar conta, gerir não é só fazer as coisas acontecerem, gerir não é só assegurar que aquilo que precisa ser feito será feito. É isso também, mas é muito além. Gerir é você se assegurar de que você está usando os recursos de forma otimizada. Que recursos são esses? Dinheiro, infraestrutura, capital, equipamentos, móveis, espaço físico, pessoas, que você está usando todos os recursos da forma mais produtiva possível, da forma ótima, da forma excelente. Então, para gerir, eu preciso estar focado em otimizar os recursos, utilizar os recursos na sua plenitude, para que os resultados sejam potencializados, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Isso sim é gerir. É muito além do que tomar conta, é muito além do que garantir que as coisas sejam feitas, é muito além do que controlar a entrega, os resultados, o horário das pessoas, a forma como as pessoas estão se relacionando ou atendendo. É além, é otimizar resultados, é otimizar os recursos que você tem, é fazer com que o que você tem disponível na gestão tenha o melhor resultado possível. Isso sim é verdadeiramente gerir. Quando a gente fala sobre gerir, e nós vamos construir um entendimento sobre a gestão já nesse encontro, é importante que nós tenhamos, sob perspectiva, alguns pressupostos para que a gente possa trabalhar os conceitos que naturalmente a gestão traz. Pressupostos são aqueles conceitos que nós admitimos como sendo verdade. Se nós não concordarmos com algum desses pressupostos, é um desafio muito grande construir o conhecimento sem nós aceitarmos, sem nós estarmos alinhados com esses pressupostos. E eu quero compartilhar com vocês 6 pressupostos que eu acho que eles são fundamentais para a construção da compreensão sobre o bom gerenciamento, sobre a boa gestão para resultados. Na sua equipe, você tem 2, 3, 10, 20, 50 pessoas. Não importa quantas pessoas você tem na sua equipe, eu posso garantir que você não tem 2 pessoas iguais. Vou além. Não só na sua equipe, na sua família não tem 2 pessoas iguais, na instituição não existe 2 pessoas iguais, na sua cidade não tem 2 pessoas iguais, no nosso estado não tem 2 pessoas iguais, no nosso país não tem 2 pessoas iguais e no mundo não tem 2 pessoas iguais. Podem ter 2 pessoas muito parecidas, com gostos semelhantes, podem ter 2 pessoas que tenham algumas coisas até iguais, mas as pessoas, no seu todo, elas não são iguais. Então, minha amiga, meu amigo, entenda que cada pessoa faz as coisas de formas diferentes. Cada um tem o seu jeito de fazer, de entender, de compreender. Você pode até saber um jeito ótimo de fazer as coisas. E você pode até fazer, pode até ensinar. Mas compreenda, se você quer realmente gerir, você precisa aceitar que não há uma única forma correta de fazer as coisas. Existem várias formas corretas de fazer as coisas. Digamos que eu tenho o meu jeito de fazer porque eu aprendi assim, é produtivo, dá resultados e eu ensinei a todo mundo a fazer assim. Mas eu preciso permitir que as pessoas façam diferente para que nós possamos analisar o resultado. Será que essa pessoa que quer fazer de forma diferente não está tendo um resultado melhor do que aquele que eu tenho? Será que essa pessoa que se propõe a fazer de uma forma diferente não está propondo um novo caminho, talvez até mais produtivo, talvez até mais econômico? Então eu preciso proporcionar às pessoas a oportunidade para colocar em prática aquilo que eles entendem, aquilo que eles aprendem. Eu não posso ser simplesmente uma equipe que reproduz um modelo. Eu não posso ter uma equipe na qual eu dito as ordens, eu dito os caminhos, as pessoas simplesmente obedecem. Eu preciso especular outras possibilidades, abrir minha mente para outras questões que podem ser ou não adequadas. Veja bem, eu não estou dizendo para você deixar cada um fazer do seu jeito.
Não é isso que eu estou falando. O que eu estou sugerindo é que você proporcione às pessoas a oportunidade de sugerir, de exercitar a sua criatividade, de exercitar a sua forma de pensar, para que depois possamos analisar o resultado. Eu costumo sempre dizer às pessoas, isso aqui se faz assim, faça desse jeito que eu estou falando, porque eu garanto que vai dar resultado. Depois, você me sugere outra forma de fazer melhor. Então, quando a pessoa vai lá, exercita o que eu estou falando, ela naturalmente percebe, ela já tem um senso crítico sobre aquilo que ela estava pensando anteriormente. Então, ela pode dizer, olha, realmente o que eu pensei é muito melhor, vamos fazer assim. Ela pode dizer, não, Délio, realmente o que eu pensei não é adequado a essa realidade porque a situação é diferente. Ou, simplesmente, a pessoa dizer, olha, eu tinha razão. Vamos fazer do jeito que eu sugeri, porque o jeito que você sugeriu, Délio, não é a melhor forma possível. Então, eu digo sempre, primeiro você ensina as pessoas a fazer do seu jeito e depois dá liberdade a elas para que elas implementem novas formas de fazer. Fundamental que você entenda que não existe uma única forma correta de fazer as coisas. Existem várias formas corretas. Algumas, inclusive, mais produtivas do que a forma que você faz, mais produtivas do que a forma que eu faço. E que pode dar resultados muito melhores do que esse que você e eu estamos apresentando. Dê a oportunidade às pessoas que trabalham com você e você vai se surpreender com os resultados. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, ele está intimamente ligado com esse primeiro. Porque ele fala o seguinte, que as pessoas são diferentes e, por incrível que pareça, isso é bom. As pessoas são diferentes umas das outras. Você já imaginou, já parou a pensar, se todo mundo fosse igual a você? Se sua esposa, se seu marido, se seus filhos, se seus colegas de trabalho fossem iguais a você? Provavelmente, se você refletir profundamente sobre isso, você vai perceber que vocês não precisariam conversar sobre nada. Porque se duas pessoas pensam exatamente igual, de uma mesma forma, não tem o que conversar, não tem o que aprender, não tem o que sugerir porque pensam iguais. Então, a interação, o processo de aprendizado e crescimento seria muito pequeno. Então, meu amigo, minha amiga, é natural que as pessoas sejam diferentes e cabe a nós, como gestores, aproveitarmos as diferenças individuais para ampliar o nosso leque de atuação, a nossa perspectiva de construção de resultados, aceitar as pessoas como elas são e transformar essas pessoas em partes ativas no processo de construção de resultados. Cada um com sua competência, cada um com sua característica, cada um com a sua formação, mas não buscar a unidade de pensamento através de uma forma única de fazer as coisas. Permita as pessoas construírem a partir de sua perspectiva. E quando você tem perspectivas maiores, você amplia o leque e você tem uma capacidade muito maior de decidir. Você tem mais escolhas, você tem visões complementares, visões conflitantes. Isso faz com que o seu processo de decisão seja muito, muito, muito mais rico do que se você simplesmente formar uma equipe de pessoas iguais a você. Imagine uma construtora que só tem engenheiro, só sabe construir, mas não tem um arquiteto para projetar, para otimizar os espaços, para buscar uma melhor ventilação, uma melhor distribuição, um melhor bem-estar. Simplesmente o engenheiro, preocupado em fazer a coisa da forma mais econômica e mais funcional possível. Imagine essa mesma construtora que não tenha um mestre de obras para fazer aquela coisa funcionar, para fazer aquela coisa ser realizada, aquela obra que está no projeto do engenheiro, transformar em realidade. Imagine essa construtora sem um pedreiro. Então, todas essas pessoas com formações diferentes, porém complementares, vão construindo um projeto que é muito, muito maior do que a contribuição individual. Mesma coisa na gestão pública. Mesma coisa numa secretaria, numa instituição, numa escola, num hospital ou qualquer outro instituto que vocês estejam. Porque pessoas diferentes têm perspectivas sobre aquela mesma situação de forma diferente. É importante que você coloque na perspectiva geral a observação, o ponto de vista de cada pessoa e você amplia a sua forma de entender a situação e aí a decisão que você vai tomar
Os caminhos escolhidos serão muito mais seguros, com muito menos perspectiva de erro e muito mais de acerto. Porque não basta a gente construir resultados, nós precisamos construir resultados de forma eficaz, sem grande desperdício de tempo, de recurso e dinheiro. Então, esse é o segundo pressuposto. As pessoas são diferentes e isso é bom. O terceiro pressuposto fala diretamente com relação a resultados. Em algumas instituições, existe um certo preconceito contra a palavra resultado. Porque quando você fala resultado, se pensa logo em dinheiro, em lucro, em rentabilidade. Porém, lucro e rentabilidade é apenas um resultado de determinados segmentos da gestão. Não é do segmento da gestão pública. Então, é apenas um dos indicadores. Existem dezenas de indicadores de desempenho de resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente está falando assim, que sem resultados, nenhuma instituição, nenhuma organização sobrevive ao longo do tempo. Porque resultado é uma questão de sobrevivência e de evolução do negócio, de evolução das instituições. Mas não se refere apenas ao resultado específico financeiro, lá no final, deu lucro, deu prejuízo, terminou o exercício com dinheiro, sem dinheiro, não é isso. Só. Vai muito além. Indicadores de melhoria do serviço, indicadores de satisfação dos nossos cidadãos, indicadores de métricas sobre resultados apresentados, quer seja na escola, no hospital, no serviço, na prestação de serviço ao cidadão. Então nós temos vários resultados que podem ser medidos. E veja o que é que o Peter Drucker fala. O que não pode ser medido não pode ser gerido. Se você não pode medir, você não pode gerir. Pare e pensa um pouco sobre isso. Quais são os resultados que o seu trabalho oferece e quais são as formas que você tem para medir esse resultado? Para avaliar o resultado, que não seja só subjetivo, mas que seja objetivo. É uma nota, é uma atribuição de valor. Quanto isso aqui está contribuindo? Vamos atribuir uma nota para isso? Eu tenho como medir isso? Se eu tenho como medir, eu tenho como comparar um período com o outro. Então, quando você trabalha com resultados, você automaticamente mede o resultado e no próximo exercício você quer melhorar esse resultado, e melhorar esse resultado, e melhorar esse resultado, e assim sucessivamente. E a pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Até que ponto você tem métricas, você tem formas de medir o seu resultado e até que ponto você tem analisado os resultados apenas de forma subjetiva. E eu não estou falando que analisar subjetivamente é uma coisa errada, não. Mas só que ela é incompleta, porque ela está centrada na opinião de determinado grupo ou de determinadas pessoas. Então fica um critério meramente subjetivo. Se eu não parametrizo para métricas objetivas, fica muito inseguro o modelo de análise apenas subjetiva. Se eu consigo casar as duas, eu começo a melhorar. Eu começo a ter análise subjetiva e análise objetiva através de números. Então, vamos evoluir nosso processo de gestão, entendendo que resultado é fundamental, não só para a sobrevivência de uma determinada gestão, de um determinado modelo de negócio, como também de evolução natural do processo de gestão, das pessoas, das instituições, da cidadania, ou do exercício de cada trabalho que nós estamos realizando. Terceiro pressuposto, resultado da questão de sobrevivência e de evolução. O quarto pressuposto está muito relacionado ao papel do próprio gestor, àquilo que ele faz, a forma como ele encara os desafios do dia a dia. E o quarto pressuposto diz o seguinte: o gestor interpreta os objetivos da organização e os transforma em ação. Ou seja, o que é que cabe ao gestor? Entender quais são os objetivos, os macro-objetivos, o que é que a gestão está apontando como sendo o caminho. Ele cria parâmetros para medir se está da forma que está chegando àqueles objetivos
E diante desses objetivos estabelecidos, ele faz um plano de ação. O que é que precisa fazer? Quais são as ações que precisam ser implementadas para que esses objetivos que vieram da alta gestão, que foram originados de algum seminário, de alguma discussão, como é que eu posso agir para que esses resultados sejam alcançados? E é interessante, eu tenho alguma experiência na administração pública. É interessante quando eu chego na administração pública, muitas vezes os gestores eles estão preocupados não em o que fazer para alcançar esses objetivos, eles estão investindo tempo para discutir se os objetivos são bons ou não. Já se estabeleceu, já se construiu os objetivos, já teve todo o processo de definição de objetivos e metas, e quando chegam os objetivos, os gestores ficam pensando, isso aqui está certo ou está errado? Será que a gente deveria fazer isso mesmo? Olha, eu não concordo, olha, eu concordo. Mas espera aí, isso foi discutido lá atrás. Ah, mas eu não participei. Sim, mas você foi representado de alguma forma. Então é fundamental que você, quando receber esses objetivos, essas metas, esses direcionamentos, você pare e pense como gestor, o que é que eu preciso fazer, eu e minha equipe precisamos fazer, para que esses resultados sejam atingidos da melhor forma possível, otimizando os recursos e maximizando o resultado. É esse o papel do gestor. Na hora que você estiver tendo a oportunidade de influenciar na decisão sobre que objetivos são esses, ótimo, influencie. Na hora que você não estiver nesse papel, entenda que a gestão estabeleceu os objetivos e cabe a você trabalhar para construir seus objetivos. Eu espero que o que eu esteja falando faça sentido para você, porque é assim que as coisas funcionam. Se um gestor não está contribuindo, não está visualizando o que ele pode fazer, ele e a equipe dele pode fazer para atingir os objetivos, os resultados estabelecidos, dificilmente ele terá uma contribuição efetiva na construção do resultado da administração como um todo. Quinto pressuposto. É muito comum nas instituições se discutir o problema, se discutir as causas do problema. E muitas vezes a discussão para por aí. Descobrimos qual é o problema, discutimos quais são as causas do problema. Mas muitas vezes falta dar o passo seguinte, que é encontrar a solução. Encontrar as soluções. Hoje mesmo eu estava no cliente que se detectou um problema, analisou-se as causas do problema, e aí o gestor disse, então é isso, está explicado. Eu disse, não é isso. Nós já sabemos qual é a causa. E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer a partir de agora para atingir os resultados que a gente quer, sabendo que nós tivemos esses problemas. Já sabendo quais são as causas. Então as causas, elas simplesmente explicam, mas elas não me fazem buscar o resultado. Então eu preciso dar o passo seguinte. E o quinto pressuposto fala exatamente sobre isso, tá? Todo problema tem solução. Se não tem solução, não é um problema, é uma informação. Perceba que muitas vezes a gente se debruça sobre o problema e encontra as causas, mas não vai para a solução. A principal atividade do gestor neste momento é buscar encontrar soluções ou estimular a sua equipe para que eles mesmos encontrem as soluções. O que não pode simplesmente é parar na identificação da causa e não dar o passo seguinte. É fundamental dar o passo seguinte para identificar quais são as soluções possíveis para aquele problema. Só que muitas vezes não tem solução. Porque não é um problema. É simplesmente um fato, é um dado, é uma coisa que transcende a organização, transcende as pessoas que estão ali, transcende a questões de ordem prática. E muitas vezes as pessoas ficam discutindo aquilo que é um dado, aquilo que é um fato. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Hoje está chovendo. Caso raro no nosso estado. Mas hoje está chovendo. Isto não é um problema. Isto é um fato. Então, ao invés de eu ficar dizendo, está chovendo, que chato, eu não posso sair de casa, porque não sei o que, eu disse, não, peraí, está chovendo, ponto. Fato. O que é que eu preciso fazer para sair de casa chovendo?
Ah, não, eu vou pegar minha sobrinha, eu vou pegar minha capa, eu vou chamar um carro, o que é que eu vou fazer? O que eu não posso simplesmente dizer, tá chovendo, que chato, nunca chove aqui, mas sempre que chove atrapalha, a rua lá, e eu ficar alimentando o fato, sem buscar solução. Nas empresas acontece exatamente isso, nas organizações, nas instituições públicas acontece isso direto. Houve um corte de verba por causa disso. Que absurdo, houve um corte de verba. E agora o que é que nós vamos fazer? Nossa, não era bom mesmo na época tal que não tinha corte de verba. Bom mesmo é... E começa ali, e se perde um tempo enorme reclamando de um fato, reclamando de uma situação que está posta, reclamando de uma situação que já foi, já passou. Você não tem como modificar aquela situação, não depende de você modificar aquela situação. Se depender de você, é ótimo. Acione os recursos, os caminhos, as alternativas para você influenciar na decisão. Mas se não tem solução, o que você pode fazer e deve fazer como gestor é se concentrar em o que você pode fazer diante dos recursos que você tem. É basicamente isso. O que eu posso fazer para gerar o melhor resultado diante dos recursos que eu tenho? Então, se é um problema, busque soluções, busque descobrir as causas, mas acima de tudo busque encontrar soluções. Mas se não é um problema, trabalhe isso como sendo um dado, um fato, uma informação importante para que você atinja os resultados que foram propostos para você. É assim que nós devemos gerir, é assim que nós devemos trabalhar como gestores. O sexto pressuposto é talvez o mais interessante de todos. É aquele que faz com que as pessoas muitas vezes me perguntem se é assim mesmo. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Eu acho que vocês vão perceber que é um pouco o retrato daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Não importa o que aconteça, o gestor é o responsável. Não adianta eu dizer que a pessoa X, Y, Z fez isso ou aquilo errado. Não adianta eu procurar culpados. Não adianta eu querer colocar a responsabilidade nos outros. O que, no final das contas, acontece é que o gestor ele é responsável pelos resultados apresentados pela sua equipe. E se sua equipe não entregou o resultado que foi prometido, ele não pode se eximir da responsabilidade. Quando eu estou falando de eximir da responsabilidade, não é assumir a responsabilidade sozinho, é fazer parte da responsabilidade da sua equipe. Nem ele pode se eximir da responsabilidade quando alguma coisa der errado, nem também ele pode se apropriar de um resultado positivo da equipe. Ele faz parte dessa equipe. Ele não pode nem se apropriar de um resultado positivo, nem se eximir do resultado negativo. Então, se a sua equipe dá um resultado, não importa qual seja ele, você também é responsável por aquele resultado. Com contribuição um pouco maior, um pouco menor, dependendo da situação. Mas você não pode fugir dos louros do resultado ou das consequências negativas daquele resultado. Muitos gestores, muitas vezes, querem usufruir os louros da glória. Quando dá resultado positivo, eu fiz, aconteci. Quando dá resultado negativo, não, a minha equipe teve muita dificuldade, as pessoas que eu tenho estão com muito problema, é difícil, é complicado. O cidadão começa a encontrar culpados. Isso não é o papel do gestor. O gestor, ele é corresponsável. Ele não tem como fugir da responsabilidade pelo resultado da sua equipe. E aí? Faz sentido para vocês esses 6 pressupostos que nós falamos? Quais são as atividades que são de responsabilidade da gestão? Eu me formei em administração em 1988. Faz um tempinho já, né? Pois é, e eu me formei em administração e saí do curso de administração sem ter a perspectiva exata do que é ser um gestor. Eu sabia muitas coisas de forma pontual, mas eu não tinha conseguido fazer um link, uma ligação entre tudo que é gerir, tudo que é administrar. E só depois de muito tempo, depois que eu comecei a administrar treinamentos, consultoria, foi que eu entendi
o link, o que liga uma coisa com a outra, o que é gerir. E eu criei o acróstico chamado PLOC, PLOC da gestão. PLOC, não sei se vocês se lembram, é o nome de um chiclete que ficou famoso na década de 80, acho que na década de 80, que ele era um chiclete que fazia bola, né? Chiclete de bola PLOC. Então eu criei esse acróstico PLOC para ficar fácil das pessoas decorarem o que é. Então cada letra do PLOC, o P, o L, o O e o C, se refere a uma atividade fundamental da gestão. A primeira atividade, que é o P, é planejar. Planejar. Observe comigo. Acompanhe aqui esse raciocínio. Se eu tenho um objetivo que foi definido por mim, ou por alguém, ou por alguma instituição acima de mim, eu preciso fazer alguma coisa para atingir esse objetivo. Provavelmente, muito provavelmente, se você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antigamente, você não vai conseguir chegar nesse objetivo. Porque antigamente, você tinha esse resultado. Vamos lá, vou colocar de frente para você aqui. Antigamente você tinha esse resultado e agora você quer esse resultado. Se você continuar fazendo o que você fazia antigamente, você vai ter esse resultado. Para você conseguir esse resultado aqui, você vai ter que fazer outras coisas de forma diferente. Mas, Nélio, se eu fizer isso aqui mais vezes, melhor, me dedicar mais. Se você fizer isso aqui mais vezes, dedicar, fizer melhor, você vai ter mais disso aqui. E nem sempre isso aqui está alinhado com isso aqui. Então, muitas coisas você vai ter que fazer de forma diferente. Porque se você fizer mais do mesmo, você vai ter o mesmo resultado. Você vai ter que fazer de forma diferente. E isso muitas vezes assusta as pessoas. Por quê? Porque exige um pensar reflexivo sobre o que eu estou fazendo hoje, os resultados que eu estou tendo e o que está sendo demandado para mim agora e como eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para ter este novo resultado. E é exatamente esse o exercício da gestão. Planejar é você definir o objetivo e, a partir desse objetivo, saber onde você está, qual a distância que existe entre o meu estado, minha situação atual, meu estado atual, e aquele estado, aquele objetivo, aquele estado desejado, aquele objetivo que eu defini para mim. E estabelecer quais são as ações que eu preciso implementar para que este resultado seja alcançado. Se eu não foco neste objetivo, ou se eu não tenho consciência do meu estado atual, da distância que me separa do meu objetivo, eu dificilmente terei condições de fazer um bom planejamento. Então, planejar é o processo de estabelecer uma meta, analisar a distância que eu estou dessa meta e construir ações para me conduzir a esta meta. Isso é a atividade de planejar. É uma atividade fundamentalmente intelectual, que exige tempo, muitas vezes não são feitas por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas envolvidas com o resultado, que tenham conhecimento daquilo que está sendo realizado, para que encontrem as soluções para assegurar a realização dos objetivos, a realização dos resultados propostos, comprometidos. Então, dentro dessa construção, planejar é fundamental. Não adianta nós continuarmos fazendo aquilo que nós fazíamos do mesmo jeito. Precisamos ter novas estratégias, novas formas de abordagem, novas formas de condução, novos processos, nova forma de decidir. Aí sim, eu estou buscando a construção de um novo resultado, de um novo objetivo. Pare e pense sobre isso. Quanto tempo, ou quanto do seu tempo, tem sido dedicado para planejar, para analisar, para estudar, para observar o que está acontecendo? Se aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo no dia a dia está de acordo com o que foi planejado. Se aquilo que foi planejado está sendo executado, está efetivamente apresentando os resultados que estão conduzindo você ou vocês para o resultado desejado.
Até que ponto isso aqui está evoluindo? Então, a atividade de planejamento não é uma atividade que você faz uma vez. Porque você planeja, mas você precisa acompanhar se aquilo dali está acontecendo. E replanejar quantas vezes forem necessárias para assegurar que o resultado seja atingido, para que o resultado seja alcançado. Pense sobre isso. Qual o tempo que você tem dedicado para esse planejamento, análise e acompanhamento desse planejamento? Porque uma das atividades fundamentais do gestor é planejar. Entretanto, os gestores dedicam muito pouco tempo quando dedicam ao planejamento. Muitos deles só querem mesmo executar, fazer. E esquecem da atividade básica de um gestor de planejamento. Primeira atividade, planejar. Então, PLOC é PL. L é o quê? É liderar. Liderar, e aí quando eu estou falando liderar, eu estou falando de pessoas. Liderar pessoas. O que é liderar? Liderar é o processo de você, na verdade é uma habilidade, né? Liderar é a habilidade de você envolver as pessoas para que elas trabalhem de forma entusiástica para a realização de objetivos que são comuns a eles. Isso é o processo de liderar. Fazer com que as pessoas trabalhem de forma entusiasmadas na construção de objetivos comuns. Agora, eu preciso dedicar tempo para isso. Eu não posso liderar longe da minha equipe, sem ter contato com as pessoas. Quando eu falo contato, hoje em dia não necessariamente não um contato presencial, mas falar, conversar, estar presente com as pessoas através do recurso que for possível. Eu não posso simplesmente liderar sem ter contato com as pessoas. Eu preciso ter contato através dos canais de comunicação que eu tenho disponíveis, mas eu preciso entrar em contato com essas pessoas. Até que ponto você tem dedicado tempo para liderar? Até que ponto você tem dedicado tempo para conhecer o seu pessoal, saber quais são as demandas dele, saber quais são as dificuldades que ele apresentam, quais são os desafios que cada um tem, como é que você pode orientar, ajudar, mostrar alternativas, mostrar caminhos para que ele consiga superar esses desafios. Dedicar tempo às pessoas é fundamental dentro do processo de liderança. Então, se você não dedica tempo às pessoas, dificilmente você terá resultados concretos ou sustentáveis no longo prazo. Porque o verdadeiro líder, ele faz com que as pessoas se engajem no processo, se comprometam com o resultado e deem muito mais do que se esperam delas. Pensa sobre isso. O que é que você tem feito no exercício da liderança para engajar as pessoas na construção do objetivo? De que forma você tem buscado construir uma equipe que esteja comprometida com o resultado? E, por favor, não me venha me dizer que as pessoas não são comprometidas, porque as pessoas são comprometidas com aquilo que efetivamente lhes é apresentado como uma coisa bacana para ela também. Então, o verdadeiro líder consegue fazer a ligação entre aquilo que ele quer, aquilo que a instituição deseja e aquilo que as pessoas desejam. Faz uma ligação e as pessoas trabalham de forma entusiástica para a realização daqueles objetivos. Esse é o papel do líder. É conduzir as pessoas, é o timoneiro de um navio, é o capitão do barco que mostra o caminho, a rota e todos o seguem. E para seguir, você precisa começar a observar também se aquilo que você está pedindo às pessoas é aquilo também que você entrega a elas. Dizem que ser o exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. Até que ponto existe uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço? Até que ponto existe integridade em mim? Se eu falo para as pessoas fazerem, eu também faço. Integridade é isso, é ter um discurso e a prática juntos um com o outro, associados um ao outro. Até que ponto o seu estilo de liderança associa uma coisa à outra? Liderar é sim ser exemplo, mas liderar transcende a isso, vai além disso.
É mostrar às pessoas o caminho, é mostrar às pessoas os benefícios daquilo que está sendo proposto como resultado, é ter paixão por aquilo que você estabeleceu como meta, como objetivo, como resultado a ser conquistado, é compartilhar resultados, é ser responsável junto com todos, é estar junto com as pessoas na construção diária deste resultado, é não abandonar ninguém, é não culpar as pessoas, é estar junto do dia a dia, mostrando alternativas para que a pessoa supere, é dar ânimo, esperança, consolação às pessoas que estão fraquejando ao longo do processo, é estar junto à equipe, mostrando que o que nós estamos construindo é muito, muito, muito maior do que situações pessoais, interesses individuais. Nós estamos fazendo alguma coisa muito maior. Isso sim é o exercício da liderança. Pare e pense um pouquinho o tempo que você tem dedicado a construir a sua liderança, a estar com a sua equipe, a motivá-los, a encontrar caminhos, alternativas, estimulá-los a superar os desafios, consolá-los no momento de derrota, estimulá-los no momento de barreiras, de parabenizá-los pelos resultados alcançados. O quanto você tem dedicado o seu tempo para exercer a sua liderança. PLOC. Atividades do gestor são as atividades PLOC, PLOC da gestão. P de planejar, L de liderar, O de organizar. Eu preciso organizar os recursos, eu preciso disponibilizar recursos para que aquilo que eu estabeleci seja realizado. Então eu preciso ter pessoas, eu preciso ter eventualmente verba, equipamento, móveis, utensílios, imóvel, né, uma sala, informações, acesso a determinado tipo de recurso. Então, importante você saber o seguinte, que nunca, sob nenhuma hipótese, nós teremos todos os recursos para realizar aquilo que a gente quer. Nós não temos todos os recursos para realizar aquilo que a gente quer. Agora, nós temos sim a possibilidade de gerirmos bem os recursos. Quando nós gerimos bem os recursos, aí sim, nós podemos organizar a nossa forma de gerir para termos resultados muito mais consistentes. Então, a organização é a forma como eu estabeleço que isso aqui precisa funcionar ou que vai funcionar para atingir o resultado que eu quero. O resultado que foi estabelecido, o resultado que foi proposto, o resultado que foi desafiado. Isso sim é a atividade do gestor. Eu preciso fazer com que isso aqui que eu tenho à mão seja canalizado para gerar o resultado que eu quero, da melhor forma possível. É a atividade de organização. Pensa um pouco sobre isso. Como é que você tem organizado os recursos que você tem disponível? Aliás, você tem organizado ou tem deixado as coisas acontecerem naturalmente, organicamente? A atividade do gestor, uma das atividades fundamentais é organizar os processos para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, é fazer com que esses processos efetivamente sejam aplicados, sejam implantados, é fazer com que o fluxograma seja bem definido, otimizando etapas, fazendo com que cada um faça aquilo que faz da melhor forma possível, modelando aqueles que têm um excelente resultado, fazendo com que eles sejam exemplo, referencial e modelo para os outros e ensinar os outros a fazer conforme aquele que faz da melhor forma possível. Isso chama-se organização. Então tem um P de planejar, L de liderar, O de organizar e C de controlar. Eu não posso deixar as coisas, fazer tudo isso e acreditar que as coisas vão acontecer naturalmente. Eu preciso controlar os resultados, eu preciso checar, observar, analisar, ter fatos, ter números, evidências que aquilo que a gente está fazendo está dando o resultado que a gente quer. Então lá atrás, vê só, lá atrás eu disse, você precisa planejar, não é isso? Você planeja como vai chegar nesse objetivo. Depois você diz, olha pessoal, vamos nos envolver nesse processo assim, assim, assado, vamos atingir esse objetivo que é muito bom para a gente, parará. Liderei. Depois eu organizei os recursos. Os recursos estão aqui, vamos fazer assim, dessa forma, né? E aí, junto com a equipe, construir a organização. Depois eu preciso saber se os resultados que a gente está tendo desse processo estão ok.
estão nos aproximando desse objetivo, porque pode ser que não. Ou pode ser que a velocidade com que esteja nos aproximando não seja adequada. Então eu preciso pegar isso aqui tudo e estar controlando os resultados. Para que eu não saiba só depois do final do período se eu atingi ou não o resultado. Eu tenho que saber essa informação antes, para ir já corrigindo, fazendo correções ao longo do processo. Eu não posso esperar terminar todo o processo para corrigir, porque senão pode ser tarde demais. Atividade de controle é a atividade de estar o tempo todo acompanhando, analisando, checando, vendo se aquilo que foi planejado foi realizado da melhor forma possível e se essa realização está assegurando o resultado que eu quero. Isso é o bloco gerencial. O bloco da gestão: planejar, liderar, organizar e controlar. Essas são as 4 atividades fundamentais do gestor. E às vezes as pessoas me perguntam: Délio, o gestor só faz isso? Não. O gestor também executa. Ele muitas vezes faz a atividade, realiza alguma atividade de execução. Mas é importante você perceber que no momento que você está executando alguma atividade, você não está exercendo a função gestor. Você está exercendo a função executor. Então vamos lá, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio e eu vou ministrar um treinamento como eu estou fazendo aqui. Isso é da natureza do meu trabalho. Isso é o que eu faço, mas eu estou executando. Eu não estou nem planejando, nem liderando, nem organizando, nem controlando. Eu estou simplesmente executando. Então, neste momento aqui que eu estou ministrando esse treinamento para vocês, eu não estou sendo um gestor, eu estou sendo um executor. Não tem problema nenhum você executar atividades. O grande desafio, a grande pergunta para você é: qual o tempo que você tem dedicado para a gestão? Qual o tempo que você tem dedicado para a execução? Qual o tempo que você tem dedicado para fazer o PLOC? Qual o tempo que você tem dedicado para fazer outras coisas? O bom gestor consegue equilibrar a execução do PLOC gerencial, do PLOC da gestão. Ele dedica tempo para isso, para que essa parte de execução seja a menor possível, para que ele possa, de forma efetiva, exercer a gestão sobre o seu negócio, sobre a sua área, sobre a sua equipe, sobre a sua unidade. Eu não vou aqui dizer para você quanto tempo você deve dedicar a uma coisa a outra. Por quê? Porque é muito variável. Vamos supor que uma pessoa tem apenas duas pessoas na equipe. Ele tem 2 pessoas na equipe. O tempo que ele tem para planejar, liderar, organizar e controlar, ele não vai precisar de muito tempo, porque só tem 2 pessoas. Ele precisa... Se ele não executar, ele vai perder 1/3 da capacidade produtiva do grupo. Então ele precisa executar muito. Entretanto, se eu tenho uma pessoa que tem 50 pessoas na sua equipe direta com ele não pode estar investindo muito tempo na execução. Ele precisa investir muito tempo aonde? No bloco gerencial, porque tem muitas pessoas com as quais ele precisa estimular, acompanhar, monitorar, ensinar, motivar. Percebe? Então, a dosagem do tempo que eu faço o PLOC, do tempo que eu executo, depende muito de cada pessoa, de cada situação, depende da equipe, depende do nível de maturidade da equipe e da situação específica que eu estou vivenciando. Então não é adequado dizer para vocês: olha, dedique X% de tempo para uma coisa, X% de tempo para outra. Não, depende da sua situação e você, com bom senso, saberá como equilibrar bem isso. O que eu posso dizer para você com certeza você não pode fazer só uma coisa. Você não pode ser só o gestor fazendo o PLOC sem executar nada. E nem você também pode estar só executando sem fazer o PLOC. Você precisa fazer 2 coisas de forma muito equilibrada, de acordo com a situação e com a equipe que você tem. Então, essas são as 4 principais atividades do gestor. Mas ele faz o PLOC. As pessoas perguntam: Délio, vai fazer o PLOC em cima de quê? Em cima de que variáveis? De que aspectos? E eu digo sempre que onde deve ser o seu foco? Onde é que eu devo focar, Délio? Você deve focar naquelas variáveis que mais impactam o resultado. Aquilo que, se for bem administrado, se for bem gerido, dá um excelente resultado.
e aquilo que, se não for muito bem gerido, pode comprometer substancialmente o resultado. E são 6 essas variáveis. Que variáveis são essas? Primeiro e mais importante de todas, pessoas. As pessoas precisam estar engajadas, motivadas, preparadas sob o ponto de vista técnico, comportamental, para gerar o resultado que você deseja, que você almeja. Então é fundamental que as pessoas estejam não só motivadas, mas preparadas sob o ponto de vista técnico, preparadas sob o ponto de vista comportamental, engajadas no processo, que elas entendam e se comprometam com o resultado final. Então, é fundamental que as pessoas estejam dentro desse processo íntegras dentro desse processo. Essa é a primeira grande variável que impacta substancialmente no resultado. A segunda variável são os serviços que são prestados pela instituição. Um produto ou um serviço. No caso de vocês, ou pelo menos da maioria de vocês, é o serviço. Como é que está a qualidade do serviço percebido pelo cidadão? Qual é a rapidez, a velocidade, a qualidade, a forma, a praticidade? Eu preciso estar com foco no resultado final sob a perspectiva do cliente, do meu cidadão. Então eu tenho aqui o serviço, mas eu tenho soluções, pessoas, eu tenho o meu cidadão, e eu tenho que tomar conta para que isso aqui seja a melhor equação possível para o cidadão. E sem comprometer a gestão pública. Veja que desafio legal esse. Então, eu preciso estar o tempo todo avaliando a qualidade do serviço prestado. A qualidade. Sendo avaliado sob a perspectiva sempre, não minha, não sob a minha opinião, mas a opinião de quem toma o serviço, para quem o beneficiário do serviço. Então, é fundamental que eu tenha olhos para o meu serviço que eu estou prestando. Terceira variável que impacta substancialmente o resultado: os processos. Como as coisas são feitas, em que sequência, em que ordem e em que velocidade. Muito se fala que a gestão pública é burocrática, mas é burocrática por quê? Eu sei que tem várias questões de legislação que limitam. Tem outras tantas que são simplesmente porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim. Porque desde sempre é assim. E nós precisamos, dentro do processo de evolução, começar a otimizar os processos. Encontrar soluções de forma legal, de forma juridicamente perfeita, que possam nos tornar os processos mais ágeis, mais rápidos, mais eficazes. Então, estabelecer um foco nos processos é fundamental para que eu consiga dar o passo seguinte na construção do resultado que eu desejo. E junto com isso, eu preciso estar o tempo todo analisando minha estrutura ou os meus recursos. O que é que eu tenho? O que é que me falta? Para que eu possa otimizar os recursos, otimizar a estrutura e também buscar soluções para o que está me faltando. Quais são os caminhos que eu posso buscar para ter o que eu não tenho? Existem caminhos? Quais são esses? Quem pode me ajudar? Ou quais instituições podem me ajudar para eu conseguir emprestado, parcialmente, temporariamente, algum recurso que está me faltando? Mas buscar a estrutura que eu preciso para construir o resultado que me propuseram ou que eu fui, ou que eu mesmo coloquei como desafio para mim, para minha equipe. Então é fundamental que eu tenha foco também na estrutura, nos recursos. E a quinta variável, é com relação à tecnologia. Até que ponto eu estou usando a tecnologia como um aliado? Até que ponto eu estou usando a tecnologia como sendo um mecanismo para facilitar a construção do resultado? Até que ponto eu estou me aproveitando da tecnologia? Até que ponto eu estou fugindo da tecnologia? Cada vez mais a tecnologia está aí para facilitar processos, diminuir distâncias, agilizar as formas como as coisas são feitas. Então, se eu quero ser um bom gestor, eu preciso utilizar a tecnologia como parceira para que cada vez mais eu ganhe agilidade e qualidade. Todas essas 5 variáveis dependem fundamentalmente do gestor.
depende do ambiente no qual ele está inserido. Entretanto, existe um conjunto de outras variáveis que não dependem do gestor, que depende da administração pública estadual, federal, que depende da política governamental, que depende da taxa de juros, depende da inflação, depende de muita coisa que não está nas mãos do gestor. E mesmo assim ele não pode se furtar isso, que eu chamo de variável mercado. Na variável mercado, nós temos tudo aquilo que não depende do gestor. Que são os fornecedores, é o câmbio, é a economia, é tudo que está fora da gestão dele. Então, ele não pode controlar, mas ele pode monitorar. Pode e deve monitorar, analisando essas informações externas, trazendo para análise interna daquilo que ele está fazendo e fazendo as ligações, como essas variáveis externas podem estar impactando positivo ou negativamente naquilo que eu estou fazendo aqui. Monitorando lá fora, eu consigo fazer ajustes internos para chegar onde eu quero. Isso sim é atividade de gestão. Dessas 6 variáveis que a gestão deve ter foco, são elas: pessoas, produto ou serviço, processo, estrutura, tecnologia e mercado. São essas variáveis que eu preciso estar atento, que eu preciso estar com foco em cima delas, porque elas impactam substancialmente na construção do resultado. De uma forma muito sucinta e objetiva, eu quero fazer um resumo geral da aula de hoje para que você entenda exatamente o que é que nós falamos até agora. O gestor tem como atividades básicas aquelas 4 que eu falei, que é o bloco gerencial: planejar, liderar, organizar e controlar. É isso que o gestor faz. Tudo que ele faz que não seja o PLOC não é atividade de gestão, é atividade operacional, é execução e não está dentro da gestão. Encontrar o equilíbrio entre essas duas, atividade de gestão e atividade de execução, é o papel do gestor. Segundo, do outro lado nós temos as variáveis que mais impactam o negócio. E nós temos aqui as 6 variáveis que impactam o negócio: pessoas, produtos e serviços, processos, estrutura, tecnologia e as variáveis do mercado. São essas variáveis sobre as quais o gestor deve ter foco, deve estar atento, deve estar acompanhando, monitorando e tomando decisões para que os resultados sejam atingidos. Então, atividades são planejar, liderar, organizar e controlar, pessoas, processos, produtos, serviços, estrutura, tecnologia e mercado. E a pergunta é: para quê? Qual é a finalidade disso? Para que eu devo fazer isso? E a resposta, eu espero que você tenha conseguido internamente aí sozinho responder. Isso é simplesmente para que a gente consiga gerar o resultado ou os resultados que foram estabelecidos, os resultados que foram propostos. Então, meus amigos, minhas amigas, este é o resumo da aula de hoje. O gestor tem como função principal gerar resultados. E aí estão as atividades que ele precisa fazer para gerar resultados e as variáveis que ele precisa colocar foco para que esse resultado seja alcançado. Eu espero que você, com a aula de hoje, tenha conseguido se realimentar da sua função de gestor e que você possa, com isso, se tornar um gestor muito, muito melhor do que você já é. Um grande abraço e até a próxima.